E aí, pessoal, animados? Nessa unidade, vamos falar um pouquinho sobre como começou a animação, passando por alguns dos instrumentos que deram suporte para sua criação, e eu vou citar também algumas das primeiras animações da história. Se voltarmos lá no início da história humana, os homens das cavernas já faziam desenhos nas paredes, contando histórias sobre a sua rotina, sobre os seus rituais e sobre os animais que caçavam. E nessa arte tão primitiva, já dava para perceber uma ideia de movimento. Na Grécia Antiga, os vasos eram pintados com imagens lado a lado, às vezes com uma pequena mudança entre elas, e já dava também essa intenção de continuidade de uma imagem para outra. No século XVII, surge a chamada lanterna mágica, que é a antecessora dos atuais aparelhos de projeção. Ela tinha uma câmera escura e um jogo de lentes, na qual a luz atravessava uma placa de vidro que tinha alguns desenhos pintados nele. E quando você mexia nessa placa de vidro, é o que dava a sensação de movimento. No século XVIII, com o surgimento dos brinquedos ópticos, é que a história da animação começou a realmente a ser escrita. Existem vários nomes para um mesmo brinquedo, mas eu tentei selecionar os nomes mais usados. Começando em 1825, quando surgiu o taumatroscópio, que é basicamente um cordão com um disco de papelão no meio. E esse disco tem uma imagem na frente e outra no verso, mas geralmente tem alguma relação entre elas, como por exemplo desenhar de um lado um pássaro e do outro lado uma gaiola. E quando você torce esse cordão, o disco que está no meio gira, o que dá a impressão de ser uma imagem só. Em 1832, Joseph Plateau inventou o fenaquistoscópio, que pode ter um ou dois discos, um com frestas e outro com as ilustrações, ou as frestas e as ilustrações em um disco só. E eles ganham movimento quando esses discos são girados. Em 1834, William George Horner apresenta o zootrópio, também conhecido como roda da vida, que é uma sequência de imagens colocadas dentro de um cilindro com fendas. Ao olhar através desses buracos, a imagem ganha vida quando o cilindro gira. Em 1877, Émile Reynaud criou o praxinoscópio, que tem como principal diferença um jogo de espelhos dentro do cilindro. Depois de um tempo, o Émile Reynaud ele adicionou lanternas dentro desse aparelho, o que permitiu que ele fizesse projeções, sendo então o primeiro a criar pequenos espetáculos com animação, inclusive com até cenários, e ele chamava isso de teatro óptico, exibindo o primeiro filme que foi traduzido como O Pobre Pierrot. Mas o mais popular desses brinquedos ópticos é o flipbook, que por causa da sua simplicidade, ele rapidamente se espalhou pelo mundo desde o século XIX e ele é bem comum até hoje. O flipbook é um bloco de papel e os desenhos são feitos folha a folha, e quando passamos rapidamente essas folhas, conseguimos ver então a ilusão do movimento. Dá para fazer isso até mesmo num caderno, eu mesmo fazia bastante. Agora, desconsiderando essas experiências ópticas, a ideia primitiva de animação surgiu com os truques de ilusionismo do Georges Méliès, que foi um cineasta francês, dos filmes mudos do final do século XVIII. E depois da descoberta do cinema pelos irmãos Lumière, o Méliès ele experimentava alguns efeitos na película, criando uma experiência ilusionista, de mágica, que posteriormente impulsionou a técnica de stop motion e dos efeitos especiais. Mas a história da animação dá seus verdadeiros passos em 6 de abril de 1906, quando o estadunidense James Sturge Blackton
produziu, segundo o Guinness, o primeiro registro de animação da história. O seu nome é The Humorous Faces of Funny Faces. Ele tem cerca de 3 minutos de duração e foi usada ilustrações numa lousa e algumas cenas do artista. Ele explorou as expressões faciais dos personagens e alguns movimentos simples através do stop motion e da animação de recorte. A animação, ela surgiu em vários lugares do mundo no mesmo período de tempo, então tem algumas divergências sobre qual pode ser considerado o primeiro filme de animação. Tem também o desenho japonês chamado Katsudo Sashin, que foi criado em 1907, por aí, numa fita de celuloide, e ele tinha apenas 3 segundos. Ele foi descoberto só em 2005. Ele foi encontrado dentro de um projetor numa casa em Kyoto e ninguém sabe quem fez essa obra. Mas a obra que foi considerada de verdade como a primeira a trabalhar 100% com animação é o curta francês Fantasmagorie, porque ele rodava imagem por imagem. Então cada quadro corresponde a um desenho completo, com personagens e até com cenário, sem nem misturar técnicas, que é o que acontece com o curta norte-americano. Ele tem um pouco mais de 1 minuto e foi feito em 1908. Ele é uma obra do francês Émile Cohl, que é popularmente conhecido como o pai da animação. A narrativa começa com a mão do artista desenhando um boneco e ele passa por uma série de transformações malucas no decorrer da história. E ao longo do caminho, ele encontra alguns objetos como plantas e animais que também passam por algumas transformações. Para vocês terem ideia, o Fantasmagorie foi criado a partir de 700 desenhos e levou cerca de 5 meses para ser finalizado. O artista desenhou normalmente, num desenho preto, num papel branco, mas gravou em negativo, o que inverteu as cores e deixou então um aspecto de lousa. Bom, a diferença entre um curta-metragem e um longa-metragem é a sua duração, que claramente é sugerido pelo nome, né? O curta é um filme curto, com até 30 minutos de duração, e o longa é um filme longo, e tem então mais de meia hora. O primeiro longa animado da história é o filme El Apóstolo, de 1917, do argentino Quirino Cristiani, e foi exibido na Argentina. O filme é uma sátira política do presidente argentino daquela época e foi uma superprodução, com cerca de 58 mil desenhos, feitos nas películas de 35mm. É um filme histórico, mas que infelizmente não tem mais cópias, por causa de um incêndio que aconteceu em 1926 e sobraram só algumas imagens conservadas e que foram restauradas. Agora vamos falar um pouquinho do Brasil. A primeira animação brasileira surgiu em 22 de janeiro de 1917, quando foi lançado o curta O Kaiser, feito pelo Sete, que é um nome pseudônimo do cartunista Álvaro Martins. O curta foi lançado alguns meses antes do Brasil entrar na Primeira Guerra Mundial, e foi quando ele também declarou então guerra à Alemanha. E por isso, a história dessa animação mostrava o imperador alemão Guilherme II sendo engolido pelo globo terrestre. Infelizmente, o curta não foi preservado e só sobrou então uma imagem de uma revista que fez uma publicação sobre ele na época. Já que esse projeto se perdeu para sempre, para homenagear o artista e a sua criação, no Animamundi de 2013 foi exibido uma animação
do diretor Eduardo Calvet, e ele convidou 8 animadores brasileiros para esse projeto, onde cada um recriou como quisesse a sequência do filme e criou então uma animação coletiva maravilhosa. Em 1942, temos a primeira animação com bonecos, dirigida pelo cineasta Humberto Mauro, que é o curta O Dragãozinho Manso João Joca. Foi um trabalho experimental que conta a história de um dragão que se torna bom depois de ser derrotado por São Jorge. Já falando de longa-metragem, em 1953 foi lançado o filme Sinfonia Amazônica, de Anélio Latini Filho. Ele fez sozinho os 500 mil desenhos da produção, e ele é considerado o primeiro longa-metragem brasileiro de animação. Existem outros inúmeros filmes marcantes na história da animação, filmes que se consagraram no cinema, na música e na TV, mas isso é assunto para uma outra aula. Então, obrigada por estarem comigo até aqui, um forte abraço e até mais!